O verão é momento de pegar muita praia e aproveitar sol, né? A gente viu aqui. Mas é preciso ter cuidado também com a história do protetor. Aquela dica, né, que a gente sempre dá há uns 30 anos no Brasil e no mundo, né? Todo mundo tem que ficar de olho nessa história. O que é mito, o que é verdade? Alguns esquecem, fingem que não leram, que não viram, que não sabem. Mas o fato é que muita gente acaba atingida por essa história de um inimigo nem tão invisível assim, né? O câncer de pele é o mais comum no Brasil. Representa 33% dos diagnósticos da doença no país. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, apenas em Santa Catarina, mais de 15.500 novos casos foram registrados em 2024. O grande índice se dá por descuidos pequenos, que facilitam o surgimento da doença. A radiação ultravioleta começa a danificar as células em que ela está batendo. E aí a gente começa a entender que existem vários tipos de câncer de pele. Aqueles mais comuns, como o carcinoma espinocelular, basocelular, que é a grande maioria, é causado principalmente por aquela exposição dos raios ultravioleta ao longo dos anos. E tem aquele outro tipo de câncer de pele que é o melanoma. Melanoma é um tipo de câncer de pele extremamente grave, não é o mais comum, mas ele é muito grave e ele está relacionado também à exposição solar. E aquela exposição solar também relacionada àquelas queimaduras solares do verão. Para esse ano, aqui em Florianópolis, estima-se o surgimento de pelo menos 80 melanomas, que é o formato mais grave da doença, além de mais de 2.400 casos de não melanomas. A prevenção continua sendo a melhor forma de combater o câncer de pele. Evitar o sol forte das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde, utilizar chapéus, roupas apropriadas e, é claro, não dispensar o uso do protetor solar de FPS 30 ou superior. Mas você sabe o que procurar na hora de comprar um protetor solar? É muito importante olhar o fator de proteção, UVA e UVB. O fator de proteção 30, que é o mínimo que a gente indica hoje em dia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, para ter essa segurança e estabilidade de mais de 90% de proteção da radiação ultravioleta. Esse é o UVA. O UVB, ele já tem o PPD, que é o que está no verso. Deve estar na faixa de 10% do valor do UVA. Então é importante ter essa noção de que é importante não só a proteção quanto o PPD. E quando o assunto é proteção solar, alguns mitos e verdades rondam o assunto. Por exemplo, aplicar protetor solar uma vez ao dia é suficiente? Mito. Deve-se utilizar pela Sociedade Brasileira de Dermatologia a cada 2 horas deve ser reaplicado. Protetor pode causar alergia? As manipulações, os produtos que são liberados em farmácia são seguros, a gente só tem que observar em relação se é um bronzeador, fator de proteção e a característica do protetor. Não preciso utilizar protetor solar em dias nublados? Mito. A radiação ultravioleta, tanto UVA ou UVB, ela está presente mesmo nos dias nublados. Protetor solar pode causar deficiência de vitamina D? O protetor solar, se aplicado em zonas de risco, quando a gente fala áreas expostas de pele sensível, com o decorrer do tempo, com a exposição frequente, pode causar alteração. Não é o fato de não pegar sol, pode pegar sol no horário correto e pelo tempo correto. É isso, não tem mais desculpa para deixar de usar protetor ou errar na compra, principalmente para as crianças. Tem um estudo muito bacana que mostra que 5 torrões, 5 queimaduras de pele, aquela que leva a descascar, na infância ou adolescência, mais do que dobra o risco de melanoma lá na vida adulta. As crianças devem utilizar tanto as roupas de proteção ultravioleta, que hoje em dia é de fácil acesso, mas para as crianças em relação ao fator de proteção é o óxido de zinco, que é um filtro físico, que ele não tem componentes parabenos, componentes alergênicos, que não vão causar nenhum tipo de alteração no tecido da criança. Então ele não estimula uma reação alérgica. E esteja atento aos sinais da sua pele. Pintas e manchas novas ou com alteração de formato são sinal de que chegou o momento de procurar um profissional. Além da pele, os cabelos também estão expostos, né? Em alguns casos, nem tanto.